Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com a temática relacionada na área da saúde. Hoje nós vamos falar sobre a prevalência da deficiência intelectual. A prevalência é o número de pessoas em uma população que tem uma condição em comparação com todas as pessoas na população. A prevalência normalmente é mostrada como uma porcentagem, por exemplo, 1%, ou uma proporção, por exemplo, 1 em 100. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, revelaram que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou 4 tipos de deficiência: auditiva, visual, física e intelectual. Ainda segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual, e a maioria, 0,5%, já nasceu com as limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade, 54,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitação, e cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde. Um outro dado relevante é que os percentuais mais elevados de deficiência intelectual, física e auditiva foram encontrados em pessoas sem instrução e em pessoas com ensino fundamental incompleto. Lembrando que a Pesquisa Nacional de Saúde é realizada por meio de um questionário e entrevista com as famílias. Para que a gente entenda mais sobre a prevalência da deficiência intelectual, nós vamos ver esse artigo, que é um artigo de meta-análise. O objetivo dessa meta-análise foi coletar os dados da literatura publicada e estimar a prevalência da deficiência intelectual em todos esses estudos. A revisão incluiu estudos publicados entre 1980 e 2009 e incluiu dados de população que forneceram uma estimativa geral da prevalência da deficiência. A prevalência da deficiência intelectual encontrada em todos os 52 estudos incluídos na meta-análise foi de 10,37 para cada 1.000 nascidos vivos, o que gera em torno de 1% da população. Também foi observada a prevalência maior no sexo masculino, tanto na população adulta quanto na de crianças e adolescentes. Foi observada também uma diferença na prevalência entre os estudos de diferentes países em relação à renda. A maior prevalência foi observada em países de baixa renda e também foi vista uma tendência decrescente em prevalência com o aumento da riqueza dos países. Então, foi observada uma taxa de 16,41 a cada 1.000 nascidos vivos em países subdesenvolvidos, de 15,94 a cada 1.000 nascidos vivos em países em desenvolvimento e de 9,21 a cada 1.000 nascidos vivos em países desenvolvidos. Isso é compreensível, pois em países com poucos recursos pode haver mais nascimentos com taxas proporcionalmente mais altas de crianças com doenças hereditárias devido à falta de condições pré-natais mais adequadas, bem como métodos de triagem. Alguns outros fatores que contribuem são a deficiência de iodo e o nascimento com infecções e lesões, devido à precariedade de assistência médica e materno-infantil. Entre os estudos que relataram os fatores causais, a maioria relatou que o fator causal era desconhecido em quase metade dos casos. As causas pré-natal, perinatal e pós-natal foram quase que igualmente responsáveis pela metade do restante da população, embora essas estimativas variam muito entre os estudos. Estudos baseados em algumas escalas psicométricas que ajudaram a identificar pessoas com deficiência, que se resumem à pontuação de QI, identificaram uma prevalência de 14,3 a cada 1.000 nascidos vivos. Estudos que utilizaram sistemas de classificação como o CID e DSM encontraram uma prevalência de 8,68. E os estudos que utilizaram algum tipo de avaliação de deficiência encontraram a prevalência de 6,41.
Estudos baseados na identificação de casos apenas por meio de teste de QI apresentaram maior prevalência em comparação com as que utilizaram sistemas de diagnóstico padrão e instrumentos de avaliação da deficiência. Agora, nós vamos abordar a prevalência da deficiência intelectual associada a outras duas condições, como autismo e paralisia cerebral. A imagem do autismo nas comunidades continua a mudar. Atualmente, quase metade das crianças identificadas com autismo tem a capacidade intelectual média ou acima da média. E isso é maior que uma década atrás, quando 1/3 das crianças identificadas com autismo tinham a capacidade intelectual média ou acima da média. Esses dados são do CDC. Em relação à paralisia cerebral, foi observado que mais de 40% das crianças com paralisia cerebral tinham deficiência intelectual. É importante ressaltar que o diagnóstico da deficiência intelectual nessas condições será mais desafiador, mas a partir desses dados, vemos que não são todos os indivíduos com autismo ou paralisia cerebral que terão associados a deficiência intelectual. Os dados de prevalência nos apontam sobre reflexões importantes sobre métodos de prevenção e de diagnóstico. Diante disso, como os serviços de saúde podem atuar na construção e interpretação dos dados de prevalência. Então, aqui estão as referências desse vídeo. Novamente, eu convido a todos para participar do colóquio online, que vai ocorrer no dia 17/4, às 14 horas. O nosso próximo vídeo vai falar sobre a avaliação multidimensional na deficiência intelectual e a gente vai abordar um pouco essas dimensões.